Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao parceiro desse episódio, a Agrotravel Viagens Técnicas. Meu convidado de hoje é engenheiro agrônomo e especialista em melhoramento genético e produção de sementes e mudas de hortaliças. Ele atua como pesquisador da Embrapa há 35 anos e atualmente é chefe-geral da Embrapa Hortaliças. Além disso, ele atua como professor e orientador em diversas universidades no Brasil e é presidente da Associação Brasileira de Horticultura. Vou conversar com Varley Nascimento. Seja muito bem-vindo, Varley. Nós que agradecemos aí, Fábio. Um prazer sempre estar falando aí com vocês, com o programa Negócio do Agro, falando um pouquinho aí dessa importante cadeia produtiva no Brasil que são as hortaliças. Muito bem. Ô, Varley, e para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Embrapa, qual é o papel dela no negócio brasileiro. E até, se possível, comentar um pouco da história da entidade, já que ela teve um papel muito importante no desenvolvimento do agro nacional, né? Sem dúvida. A Embrapa é uma empresa, né, brasileira de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura. Completou o ano passado 50 anos, né, 50 anos de sucesso, 50 anos de pesquisa, de geração de tecnologia, de produtos, enfim, de informações para esse agro. E a gente está falando aí de diversas cadeias, né, de milho, de soja, de trigo, de arroz, de feijão, de hortaliças, de fruta, de carne, né, de madeira, de etanol, enfim, é uma empresa que vem contribuindo e certamente irá contribuir aí, espero aí pelo menos mais 50 anos aí, trazendo nessas informações, gerando tecnologia de norte a sul, para o pequeno, para o médio, para o grande, e, claro, também informações aí para o público urbano, né, em termos do alimento que a gente consome. É uma empresa que hoje ela tem cerca de 8 mil empregados, colaboradores, né? São 43 unidades espalhadas por todo o país, né? E aí nós temos unidades de produto, como é o caso da nossa unidade aqui em Embrapa Hortaliças, Embrapa Soja, Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Trigo, enfim. As outras unidades temáticas, como Embrapa Solos, Embrapa Agricultura Digital, Embrapa Recursos Genéticos, e, por último, as unidades ecorregionais, Embrapa Cerrados, Embrapa Pantanal, Embrapa Amazônia, nesse caso, cuidando aí de um diferente bioma, né, ou diferente região, né, com aquelas diferentes ações, sejam elas da agricultura, da pecuária, do índio, enfim. É uma empresa bastante ampla, né, que tem que atuar, né, de norte a sul, gerando, então, conhecimentos e tecnologias para diferentes cadeias, né, que atendem não só o mercado interno, mas também o mercado externo, visto que nós sabemos aí a potência que é o agro brasileiro. Legal. E é importante sempre destacar esse papel da Embrapa, porque ela é uma das grandes responsáveis aí por o Brasil estar onde está hoje, né? Então, o boom do agronegócio brasileiro veio com esse apoio muito forte da Embrapa, né? Sem dúvida, com a criação lá atrás, né, em 1972, é claro que a Embrapa ela não fez tudo sozinho, nós estamos falando aqui das outras instituições de pesquisa, das OEPAs, da extensão rural, da academia, né, das universidades, e, claro, né, de todo esse empreendedorismo, né, do nosso produtor rural. Então, acho que foi um conjunto, obviamente capitaneado pela Embrapa, mas ela não fez tudo isso sozinha, né? Então, ela precisou e ainda precisa, né, dos diferentes parceiros, inclusive das empresas privadas também, para cada vez mais impulsionar e ser o que nós somos hoje, né, esse celeiro
mundial aí que alimenta aí mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, né? Então, acho que a Embrapa, sem dúvida, está de parabéns aí por todo esse sucesso, por tudo isso que ela fez nessas últimas 5 décadas. Maravilha, é isso aí. E Varley, agora vamos entrar um pouquinho na sua área aí. Falando da Embrapa Hortaliças, quais são hoje as principais linhas de pesquisa? Legal. Bom, nós no passado, né, nós estamos fazendo agora 43 anos de criação da Embrapa Hortaliças, é uma unidade localizada aqui em Brasília, no Distrito Federal, e você sabe, né, Fábio, a boa parte das hortaliças ela tem origem de clima temperado, seja europeia, seja asiática. Então, um dos primeiros trabalhos que a Embrapa fez, né, foi tropicalizar, né, conhecer melhor como se produzia hortaliças em condições de Brasil, né, altas temperaturas, altas umidades. Esse foi o primeiro trabalho, porque naquela década, né, de 70, 80, pouco se produzia, né, de hortaliça no país. Na verdade, o país importava quase que todo tipo de alimento. Enfim, então, esse conhecimento ele foi bastante importante. E é claro que isso evoluiu, né, no caso específico da Embrapa Hortaliças, que é um centro de produto, então a geração de novas cultivares, novos materiais adaptados a essas condições, adaptadas à realidade nacional brasileira, ela veio depois num segundo plano, onde nós, né, e aí continuamos esse trabalho, gerando novas cultivares, sejam elas mais produtivas, mais tolerantes às diferentes pragas e doenças, né? Porque aqui, como você sabe, né, Fábio, é diferente do hemisfério norte, por exemplo, onde você tem a quebra de ciclo, né, com baixas temperaturas, com neve, etc. No Brasil, não. A hortaliça é produzido de norte a sul o ano inteiro, então a pressão por pragas e doenças é muito grande, né? E como a gente produz o ano inteiro, né, nós temos que ter materiais que suportam, né, essas pragas, que toleram doenças, que toleram altas temperaturas, que aguentam chuva, enfim. Então, esse é um trabalho contínuo que a gente tem feito para gerar produtos, no caso específico, cultivares, para o agro, né, para a agricultura. É claro que, no segundo momento, quando a gente vê, né, um material tolerante ou mesmo resistente a uma determinada doença, a gente está contribuindo, sem dúvida nenhuma, para a sustentabilidade. Uma vez que um material, uma carga de resistência muito grande, o produtor ele minimiza, né, a utilização de insumos, principalmente dos agrotóxicos. Então, o meio ambiente agradece, a saúde do trabalhador agradece, e nós, consumidores, que iremos consumir aquela hortaliça, também agradece, sem falar no bolso do produtor, né, porque ele economiza a aplicação daqueles defensivos. E num terceiro pilar, né, dentro ainda do melhoramento genético, seria a parte nutricional, né? Hoje nós temos aí um consumidor cada vez mais antenado, mais informado, e que exigem produtos mais saudáveis, produtos mais ricos em determinados nutrientes. Então, nós também, através do nosso programa de melhoramento genético, buscamos, né, oferecer ao mercado produtos com maior teor de carotenoides, por exemplo, a cenoura, né, precursor de vitamina A, ou material em tomate, por exemplo, com maior teor de licopeno, que é aquele antioxidante que dá coloração vermelha, combate radicais livres, previne algumas doenças, enfim. Então, nós também estamos atentos, né, a essa coisa da saudabilidade, produtos mais interessantes para o consumidor. E, claro, todo esse dinamismo, né, da cadeia de hortaliças, da população, dos chefes, enfim, querem provar, experimentar, né, produtos diferenciados, então com cores diferentes, aí vem cenoura roxa, vem batata doce alaranjada, vem mini melões, mini melancias, mini hortaliças, né, melões mais aromáticos. Então, é uma série de atributos aí que o programa, que eu diria que é o nosso carro-chefe, o programa de melhoramento genético, tem que antever
não só novas pragas e doenças que apareçam, que a gente sabe que tem em outros países, mas também o que a população está demandando, né? Então, por exemplo, a população hoje ela quer conveniência, uma pequena melancia, né, sem sementes. Por quê? Porque famílias estão menores, não tem tempo de ficar tirando a semente, ou quer um mix de salada. Então, todo o programa também ele antevê e vê, né, os novos materiais que vão dar certo no mercado, materiais que toleram mais o armazenamento, materiais que nós estamos exportando, precisa ter um tempo de prateleira, né, um shelf life maior para entrar no navio, chegar no porto da Europa, enfim. Então, é uma série de atributos aí que a gente tem que estar atento, né, para quando a gente desenvolver uma nova variedade, a gente atingir, né, não só o produtor que exige produtividade, resistência e uniformidade, mas também o comerciante que precisa que o material dure mais tempo ali na gôndola, ou um exportador que precisa que também dure mais tempo lá no navio, ou um consumidor que quer uma coisa diferente, gostosa, doce, enfim, mais atrativa. Então, esse é o principal carro-chefe nosso, desenvolver materiais adaptados às condições tropicais. E isso a gente tem feito, inclusive, em parceria com empresas, sejam nacionais ou transnacionais, de sementes, que buscam, né, essa parceria aqui com a Embrapa Hortaliças para desenvolver novos materiais para o mercado nacional. Muito interessante. E Varley, quanto tempo demora uma pesquisa isso, um melhoramento genético desse? Por exemplo, de criar uma cenoura roxa aí, que eu sei que já tem também. Essa é uma boa pergunta, porque depende da espécie, né? No caso específico da cenoura ou da cebola, que são espécies bianuais, elas têm que ter 2 anos para ela florescer, etc. Então, nós estamos falando aí em 8, 10, 12 anos, né? Hoje, com a utilização, né, de ferramentas de biomoleculares, né, marcadores moleculares, enfim, no caso específico de tomate, por exemplo, você pode adiantar isso. Então, com alguns 3, 4 anos, você consegue fazer uma nova variedade, né? Desenvolver aqui, digamos, dentro da Embrapa. Mas aí tem ainda todo o período né, de registro do material, de produção de semente, de desenvolver esse material junto aos produtores, até chegar, né, num produtor de hortaliças e até chegar ao consumidor. Então, nós estamos falando aí 5, 6, 7 anos, pelo menos, para ter um novo material no mercado. E esse trabalho é contínuo, porque daqui a 7 anos já apareceu uma nova doença, uma nova praga, ou uma mesma doença, mas com uma raça diferente. Então, o trabalho ele não para, né? Ele tem que ter continuidade. Caramba, e é um baita desafio, né? Tá atento não só a ajudar o produtor, mas também olhar o mercado e ver o que o mercado está querendo consumir, né? Isso daí tem que estar tudo junto. E Sem dúvida. a gente tem visto principalmente em países aí que estão bem desenvolvidos nessa questão, uma proximidade e alinhamento muito grande, né, entre a academia, as pesquisas e o setor privado. E a gente vê que isso traz muito resultado positivo. Como é que você avalia essa relação hoje no Brasil, essa integração da academia, da pesquisa, do produtor e aí o consumidor junto? Como é que você vê essa relação hoje? Você tocou num ponto interessante, né? Eu tive a oportunidade de estudar fora e a gente vê isso. A universidade, né? Ela está diretamente, digamos, colado junto com a empresa, né? Junto com a demanda real da cadeia produtiva. Diferentemente, eu vou falar em termos de hortaliças, né? Mas eu imagino que isso funcione também para outras cadeias, outras espécies, mas eu acho que a gente deve um pouquinho à academia, né? A universidade ela tem feito, por um lado, o papel dela correto, que é a formação de recursos humanos, né? Mas ela, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ela não está muito unida com o que realmente a cadeia exige, né? Está exigindo, está demandando. Então, a gente vê muitos desses trabalhos de dissertação ou de tese,
né, ele para ali naquele artigo científico e pronto, né? É diferente do que a Embrapa faz, que a Embrapa é uma empresa de tecnologia, ou seja, nós não temos que gerar um produto para gerar um artigo científico e engavetar ou colocar na biblioteca. Esse produto tem que chegar lá na ponta no produtor. Então, acho que realmente está faltando mais essa integração entre as diferentes universidades do país com a demanda real da cadeia produtiva. Quando eu falo demanda real, pode ser do consumidor, ou da empresa de sementes, ou da empresa de insumos, enfim, ou do supermercado, do atacadista, do SEASA, porque os problemas continuam, os problemas estão aí e a gente não consegue resolver. Né? Se tivesse esse engajamento maior, isso já vem aí de algumas décadas, que são feitos esses trabalhos, bons trabalhos, mas às vezes eles não têm utilidade ali direta que ajude Prática, né? o produtor ou a empresa, que é uma pena, né? Porque está se gastando bastante dinheiro. É claro que a gente tem aí, de novo, né, vários técnicos, né, técnicos bem formados, o Brasil tem vários doutores, mas todo esse trabalho desenvolvido na formação desses estudantes poderiam estar revertido em algum produto, né, algum ativo interessante de uso, né, de curto, médio prazo para a cadeia produtiva. Falta isso. Legal. É um ponto aí a melhorarmos, né, nessa cadeia. Sem dúvida. Legal. E Varley, você hoje também está à frente da Associação Brasileira de Horticultura, né? E a horticultura ela é mais pulverizada aí se a gente comparar com outros setores do agro, como grãos, por exemplo. Ou seja, tem um número muito maior de produtores, envolve a agricultura familiar também. E há alguns anos a CNA começou a fazer um trabalho de mapeamento desse setor para ajudar também a desenvolver projetos de apoio nessa área. Como é que está organizado esse setor hoje da horticultura no Brasil? Qual é o perfil dos produtores? Como é que isso tá? Como é que eles estão organizados? Bom, na verdade, né, quando a gente fala em cadeia produtiva de hortaliças, nós estamos falando aí de pelo menos 40, 50 espécies diferentes. Se a gente adicionar aí as condimentares, as aromáticas, esse número pode dobrar, chegar a 100. Se a gente incluir as plantas alimentícias não convencionais, né, as chamadas punks, Uhum. como a Ora Pronobis, vinagreira, peixinho, Major Gomes, essas espécies que não fazem parte dos canais normais, né, de comercialização, a gente pode ter aí, sei lá, 150, 200 espécies, né? Mas voltando à sua pergunta, mesmo aquelas espécies mais tradicionais, ela não está bem organizada. É verdade que temos algumas cadeias, né? Por exemplo, o alho, a batata, a cebola, né? Mais recente o tomate, essas espécies estão organizadas em associações que têm um bem comum, né? Com os produtores cadastrados, eventos exclusivos para esse tipo para essa determinada espécie, enfim. Então, há uma organização dos produtores, mas não há uma organização, até onde eu sei, da produção. Né? Olha, nós vamos produzir tanto, porque para facilitar ou para ter um preço A, B, C. Não. Na verdade, a cadeia produtiva de hortaliças, eu diria que, não sei se a palavra pode ser que é uma bagunça, mas não é bem isso, mas o produtor, ele produz o que tem na cabeça dele, de acordo com o que está dando dinheiro ou não no mercado. O vizinho está produzindo a mesma coisa, às vezes os dois, né, não conseguem nem colocar essa produção à venda, enfim. Então, não há muita organização, né, em termos de produção e comercialização. Né? Por exemplo, você mencionou, né, a nossa BH, eu estou presidente, um pouco diferente da Abra Frutas, por exemplo, a Associação Brasileira de Frutas. Sim, eles têm muito mais comercial, né?
Então, participação de feiras internacionais, de levar o produto, de ter estandes, de oferecer aos compradores, né? O Brasil é um grande exportador de frutas, é diferente de hortaliças, que a gente exporta muito pouco, e a nossa BH, ela historicamente, nós já estamos aí com 63 anos, né, desde 1961 que existe a Associação Brasileira de Horticultura, ela é muito mais voltada para a academia, né, para a universidade, para a coisa científica. Inclusive, nós temos a revista Horticultura Brasileira, que é uma das principais revistas para a cadeia produtiva de hortaliças. Então, ela tem mais a ver com pesquisa, com universidade, com academia. Então, mas precisamos organizar mas, sim, hoje a gente tem outra instituição, que é o IBRAHORT, que é o Instituto Brasileiro de Horticultura, que também tem atuado à frente, né, em prol do desenvolvimento da cadeia produtiva de hortaliças, para a gente organizar. Né? Você mencionou um ponto importante, né, desse mapeamento. Essa é uma coisa que falta muito. Né? Nós temos aí alguma coisa feita pela CNA, alguma coisa feita pela Conab, alguma coisa feita pela Embrapa, mas a gente ainda não tem uma dimensão real, né, da cadeia produtiva, de quais as áreas de produção, tamanho, enfim. Para algumas espécies, sim, principalmente aquelas que eu mencionei, né, que tem as associações como a batata, a cebola, o alho, o tomate, a gente tem uma certa estatística aí, desses números. Até pelo tamanho, né, das áreas de produção. Então, a gente tem aí pequenos produtores, médios, é verdade, temos grandes empresários também, mas as hortaliças elas são muito pulverizadas, no sentido de ter pequenas áreas e praticamente ser plantada o ano inteiro e de norte a sul. Né? Então, existe um complicador aí de mencionar as áreas, os ciclos são curtos. A gente pega um ciclo, por exemplo, de uma rúcula, 30, 40 dias, de um rabanete, de uma alface, então fica até difícil fazer essa dimensão, né? Mas é um trabalho que não podemos deixar de fazer, porque isso, inclusive, são subsídios, né? São informações, principalmente para nós, da pesquisa, né? Para ver para onde ir, né? O que fazer, onde trabalhar, o que trabalhar, no sentido de estar sempre ajudando, né, essa determinada cadeia. Então, a estatística em si de hortaliças, ela está devendo, né? E aí entra não só a Embrapa, mas o Ministério da Agricultura e os diferentes órgãos aí que competem, né, esses dados estatísticos de produção, de comercialização, enfim, para melhorar, né, até os trabalhos que a gente, porventura, venha a executar na pesquisa. Eu imagino que é um desafio imenso, né? Por causa disso, o tamanho, primeiro o tamanho do Brasil e, como você falou, né? Se produz no país todo, se produz hortaliças e também essa questão do grande número de produtores, né? Acho que organizar tudo isso deve ser realmente um desafio muito grande. E você acha que se a gente tivesse esse mapeamento, os ganhos seriam muito grandes ou algo que seria interessante a gente saber, mas de repente não mudaria muito esse panorama? Não, eu acho que sim. Só ter uma ideia aqui que me veio, né, recente, né, o alho. O alho é uma cultura aí que tem a ANAPA, Associação Nacional dos Produtores de Alho, né, e através desses dados, né, de importação, da redução da importação, do aumento de área, né, com a tecnologia que nós criamos há algumas décadas atrás do alho livre de vírus, a gente vê que houve um incremento muito grande, né, dessa tecnologia pela utilização dos produtores e, com isso, houve uma redução da importação, principalmente da China e da Argentina, e, claro, com o aumento da área. Então, essas informações são importantes, inclusive, para delinear ou para direcionar para onde a gente vai, né?
E é claro, a gente saber como é que está o consumo per capita, esse é um ponto chave também, né, no país e uma das políticas públicas que a Embrapa trabalha, né, que é esse baixo consumo, Fábio. O Brasil é um dos países que consome muito pouco hortaliças, né, comparado com os países mais desenvolvidos. Né? Nós estamos falando aí de apenas um terço daquela porção preconizada pela Organização Mundial da Saúde, que geralmente se fala em 400 gramas, a gente consome em torno de 130, 140, 150 gramas. Isso é notório em população de uma renda menor ou de regiões de menor poder aquisitivo, de pessoas de menor poder aquisitivo. Então, tudo isso, né, quando se tem dados mais palpáveis, mais robustos, a gente pode direcionar, inclusive, né, ações aí, nesse caso específico, ações ao consumo de hortaliças, ações em determinada região, o que fazer para melhorar, porque tudo isso está ligado, né, à nutrição e, consequentemente, a doenças. Né? Então, quando se tem uma redução num determinado nutriente, por exemplo, a gente tinha muito problema de cegueira noturna, que é a deficiência de vitamina A na região Nordeste. Então, naquela região, por exemplo, em Irecê, quando se introduziu a cenoura é rica em carotenoides, que é o precursor da vitamina A no nosso organismo. Então, esse problema realmente reduziu muito, principalmente no público infantil. Então, tudo isso é importante ter esses dados, né, para direcionar não só a pesquisa, comercialização, mas também políticas públicas, né, para onde devemos ir, devemos atuar mais fortemente ou menos em determinada região do país. Legal, muito bom, muito bom. E Varley, você tem viajado aí pelo mundo todo para conhecer e estudar horticultura. Como é que está o Brasil em relação aos demais países por onde você tem passado? Principalmente em relação à utilização de tecnologias, boas práticas. A gente está bem, tem muito que melhorar. O que você tem visto por aí? Bom, sem dúvida. Como eu disse, existe um contraste muito grande, né, entre os produtores aqui no Brasil, né, numa mesma cultura. Né? Então, se pegarmos aí um produtor de alface numa região, por exemplo, do Nordeste, e comparar com a região aí, Mogi das Cruzes, de São Paulo, a gente vê uma diferença muito grande. Né? Cebola, aqui na região de Cristalina, onde temos aí grandes empresas produzindo cebola, nós estamos falando aí em produtividades aí de 70, 80, até 100 toneladas por hectare. Já a cebola lá no sul, né, não chega a 20, 30 toneladas. Por quê? Porque se utilizam menos tecnologia, se utiliza sementes de polinização aberta, aqui se utiliza híbridos, lá embaixo não se utiliza irrigação, aqui se utiliza irrigação. Então, assim, a tecnologia nós temos, né, mas, às vezes, determinada região, por questão cultural, econômica e etc., não consegue atingir aquele potencial que aquela cultura possa vir a oferecer. Né? Então, quando você me pergunta em outros países, né, eu tive agora recente, 2 semanas eu voltei, né, da Califórnia e a gente visitando, né, produtores de alho, e a gente vê que a produtividade obtida lá é a mesma nossa aqui. Nossa aqui, que eu falo aqui nessa região de Cristalina, na região de São Gotardo. Né? Grandes produtores, pivô central, semente livre de vírus, né, uma boa adubação, controle de pragas, doenças, etc. Mas se for comparar, né, com, de novo, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, né, então deixa a desejar, né, nesses outros países. Acho que tem aí um diferencial muito grande, não só a tecnologia em si, mas acho que o recurso, né, principalmente com relação à mecanização. Né? Eu acho que é uma área que o Brasil ainda precisa crescer, aí eu estou falando
o pequeno, para o médio, para o grande, né, produtor, para o uso intensivo de máquinas ou mesmo automação, né? Não estou falando de robôs, etc., nada disso, mas estou falando coisas mais eficientes, né? Hoje, por exemplo, nós temos aí, voltando ao alho, né, onde tem um custo de produção em torno aí de 200 mil, 220 mil reais o hectare, né, e 35% desse custo é mão de obra, principalmente no plantio, né, e na colheita. Então, se a gente tivesse máquinas que plantassem, que colhessem, enfim. Então, tem uma série de exemplos, né, que a gente fica para trás, até porque a gente sabe, né, do custo maior a mão de obra nesses países mais desenvolvidos, então eles realmente desenvolveram mais esse tipo de máquina, seja nos Estados Unidos, seja na Itália, seja na Europa, mas é uma coisa que a gente precisava avançar, inclusive para o pequeno produtor, né? O governo recentemente lançou aí, agora com o novo ministério, o MDA, ações, né, e crédito para que esses pequenos produtores pudessem automatizar ou mecanizar mais suas lavouras, né? Mas é verdade que para algumas culturas, para algumas espécies é complicada, porque hortaliças, às vezes, os processos são quase que artesanais, né? Uma desbrota, um amarrio, um desbaste, uma colheita, porque as plantas, né, entram em maturação diferente, os frutos, né, um pimentão, um tomate, mas é uma coisa que a gente precisa avançar, né, mecanização. Mas e a organização da cadeia, né, que a gente já mencionou lá atrás, que difere bastante, né, desses outros países. E, por fim, toda essa parte também de packing house, né, de preparo desses materiais quando sai do campo, né? Cadeia de frio, né? O Brasil praticamente não existe cadeia de frio para hortaliças, né? Nós estamos falando aí de caminhões refrigerados, nós estamos falando de armazéns, né, de câmaras frigoríficas nas propriedades, nós estamos falando de, de frio na gôndola do supermercado, né? Então, às vezes produzimos, né, um produto até de boa qualidade e chega lá para o consumidor já um produto já em processo de deterioração, de perda de qualidade, inclusive nutricional. Então, acho que, mas isso tudo envolve crédito, envolve recursos também, mas é uma coisa que a gente tem que avançar também. Ou seja, resumindo, né, a gente produz relativamente bem, mas a gente peca aí, e aí nós estamos falando em perdas também, pós-colheitas, muito grande que a gente vê, seja depois da porteira, no caminhão, a gente vê aí o caminhão rodando de norte a sul com caixas, né, debaixo do sol, enfim, chega no Ceasa a mesma coisa, não tem cuidado, seja no supermercado também não tem o devido cuidado. Então é uma coisa que a gente precisava avançar. Eu gosto muito de visitar esses mercados quando eu viajo. Aliás, é um dos pontos que eu mais visito é o supermercado no exterior, né? E a gente vê a diferença de qualidade dos produtos, né? E aí, às vezes, nosso aqui deixa a desejar, né? Principalmente por esse manejo incorreto e também pela falta ou deficiência de refrigeração da cadeia de frio que ocorre aqui no país. Legal, e a gente vê que essa cadeia da horticultura ela é muito mais delicada, né, nesse sentido em relação a grãos, por exemplo. Então tem que ver como vai chegar o consumidor final cada vez mais exigente também com a apresentação do produto. Então é uma série de detalhes e cuidados que acabam tornando tudo isso um pouco mais Sem dúvida, complexo, nós né? estamos falando de produtos aí, né, perecíveis, né? Claro que existem aí, né, algumas abóboras que resistem aí alguns meses, né? A própria batata, cebola, cenoura, de frutos, digamos, produtos mais secos, resiste mais um tempo, mas eu acho que tem que haver esse cuidado,
né? A gente vê aí em gôndolas de supermercados, agora mesmo eu estava reparando, né? O cachofra, o brócolis, né? Em baldes grandes, com gelo picado, e toda hora está lá a pessoa repondo, né? Eu nunca vi isso no Brasil. O máximo que Uhum. tem ali é um friozinho, que às vezes o cara até, né, o dono do supermercado, dependendo do supermercado, desliga à noite para economizar energia, quer dizer, então é complicado, né? Essa Uhum. coisa do manejo é, pós-colheita de hortaliças a gente precisava melhorar, né? Por mais que a gente tenha bons produtos Uhum. que toleram bem, tenham um maior tempo de prateleira, mas acho que o atravessador, o produtor e o varejista, né, o atacadista, hoje tem os atacarejos da vida aí, tem que também contribuir, né, em manter, né, a qualidade desses produtos aí para nós consumidores. Uhum. Muito bem. E, ô Varley, um tema que muito tem se falado, tá na moda aí, é dos bioinsumos. A gente até fez um bate-papo aqui no. Fizemos um episódio com a Frances Vilela, que é da SESIS, que ela registra produtos biológicos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como você vê a evolução da utilização desse tipo de insumos na horticultura, né? A gente tem o caso aí do. A gente estava conversando antes aqui da Fazenda Malunga, do Joey Vale, que é um baita caso de sucesso, um exemplo aí. Como é que você vê? Sim, Tem crescido muito esse tipo de bioinsumos na horticultura? tem crescido muito, né? O Brasil hoje é um dos principais países na utilização de bioinsumos, né? Hortaliças têm crescido bastante, e quando a gente fala em bioinsumos, a gente está falando em nutrientes, estamos falando em controle de pragas, controle de doenças. Precisaríamos a pesquisa avançar mais nisso, inclusive a normatização, né, dessa produção on-farm, etc., precisava ser melhor, é, digamos, acompanhada, né? A gente, inclusive, tem aqui uma ação que estão querendo iniciar com o próprio Ministério da Agricultura. A gente tem aqui uma, uma escola, né, de bioinsumos, aí, de treinamento, de capacitação, para que a coisa não se perca, não se solte aí, né? Existem aí várias empresas, dezenas de empresas colocando esses bioinsumos. É verdade que precisaríamos também, né, acompanhar e ter pesquisas para ver se realmente isso funciona mesmo, enfim. Mas, de todo modo, eu acho bastante interessante, né, porque quando se fala em bioinsumos, nós estamos falando cada vez mais de uma agricultura mais sustentável, né, de baixo custo e ter produtos mais interessantes, mais, digamos, mais limpos. Então, eu acho tudo de bom, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu tenho acompanhado aí em algumas cadeias, né, o pessoal tem procurado, tem buscado aí novas formas aí desses produtos para melhorar a sua produção e para ter também um produto, né, que a população, principalmente a população mais informada, mais antenada, tem buscado, né, tem buscado com essa coisa da saudabilidade, né? Ou seja, ninguém quer mais consumir, né, ou quer evitar consumir produtos que tenham recebido alguma carga aí de defensivo químico, algum agrotóxico, né? Então, eu vejo com bons olhos, sim, mas precisava avançar não só a pesquisa, mas também a fiscalização, né, junto aos produtores para fazer a coisa acontecer de forma mais correta possível. Legal, muito bom. E no âmbito, vamos falar assim, pedagógico, a Embrapa também tem liderado uma vertente de educação para passar mais informação sobre o agronegócio, sobre a agricultura, para educar não só crianças, mas a população no geral, porque uma coisa que a gente sempre bate aqui na tecla é que o brasileiro ele não conhece o agro, né? E muitas vezes o agronegócio é atacado injustamente, mas por falta de conhecimento da população, esse descolamento, né, entre a cidade e o Sim, campo. A Embrapa tem alguma ação nesse sentido?
Temos várias, né? Tem várias ações aí, cada unidade da Embrapa tem um papel importante, né? Junto aos seus parceiros, junto à sua região, junto à comunidade, né? Ao seu público. Específico aqui no caso de hortaliças, a gente tem feito, né, vários trabalhos. Você falou de crianças, crianças é um público interessante que a gente trabalha aqui no nosso programa Embrapa Escola. É, a Embrapa ela tem N tipos de mídia, né, de forma de comunicação, seja no Instagram, seja no Facebook, seja na própria página, seja no Prosa Rural, que é um programa de rádio, seja aparecendo aí todo domingo, né, no Globo Rural. Enfim, a gente tem feito um trabalho bastante grande, né, nas 43 unidades, tem uma equipe grande por trás de tudo isso, mostrando não só o trabalho técnico que a empresa tem feito, né, no agro, mas também a contribuição, né, desse alimento para a saúde, desse alimento para evitar determinado tipo de doença, enfim, consumo, né, mais adequado ao consumo de uma determinada, no caso específico, uma determinada hortaliça, que é bom para isso, que é bom para aquilo, enfim. Então, existe sim, né, essas ações de comunicação mostrando, né, a importância não só da Embrapa, da geração de tecnologia, mas também, né, do consumo, seja ele mais saudável, não necessariamente do orgânico, mas, enfim, de um produto, digamos, mais limpo. E aí nós estamos falando não só do alimento, né, mas também da conservação dos mananciais, nós estamos falando das nascentes, nós estamos falando da flora, nós estamos falando da fauna. Então, existe, né, por parte de outras unidades da Embrapa, esse trabalho, né, com comunidades, seja de ribeirinhas lá no norte, seja índios em algum lugar, né, seja pescadores aí de camarão em alguma região, seja o pessoal lá da castanha, né, ou do açaí, enfim. Então, há uma série de ações, sim, de contribuições desse trabalho da Embrapa para essas comunidades rurais ou comunidades do extrativismo, da pesca, enfim. É um trabalho bastante importante que nós também precisamos mostrar ao público, né, que não fica só na geração de produtos e tecnologia, mas a gente tem essa preocupação muito grande também com o meio ambiente, né, com a pauta de sustentabilidade, inclusive para o mundo todo, né, mostrando aí, né, que não é bem assim, né, nós não estamos aqui brincando, né, desmatando a Amazônia, mas enfim. Então, todo esse trabalho também passa por nossas ações de comunicação junto aos diferentes públicos. Excelente. Como a gente aprendeu com os americanos aí nas viagens que a gente faz, não basta ser bom, as pessoas têm que saber que a gente faz bem também as coisas, né? Então, é importante essa comunicação. O, Sem dúvida. E a Embrapa ela é reconhecida, né? Aqui dentro a gente sabe disso, mas lá fora também eu viajo. Então, a Embrapa, né? Nós não estamos falando só de África e de Ásia, países mais pobres, nós estamos falando de Europa, Estados Unidos, né? A própria Embrapa ela tem escritórios aí em outros países, então a gente vê a importância e a credibilidade que a Embrapa passa e o agro brasileiro passa para esses outros países. Tanto é verdade que nós exportamos aí alimentos aí para mais de 170 países. Né? legal, excelente. Varley, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui e eu queria te agradecer de novo aí pela sua presença, pela sua disponibilidade em participar com a gente, em compartilhar esses conhecimentos para ajudar a manter o pessoal cada vez mais bem informado sobre o agro. Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente que agradece, Fábio. Estamos sempre à disposição de vocês aí e a Embrapa é de todos, né? O nosso patrimônio aí é um dos poucos patrimônios, né, que ainda nos restam aí nesse país, mas acho que é uma empresa
do Estado, né? Então, acho que a gente fica... Eu estou há quase 40 anos de Embrapa e sinto bastante grato e orgulhoso, né, de fazer parte dessa empresa. E é isso aí, vamos em frente, contribuindo cada vez mais com o nosso agro, com a população, com a alimentação da nossa população, que é outra coisa que a gente não falou aqui muito, viu, Fábio? Mas né, nós exportamos para 170 países, mas nós temos alguns milhões de pessoas passando fome aqui, né, no Brasil. Então, Uhum, alguma coisa está errada, né? exato. E a gente tem que trabalhar para isso também, né? Ou seja, alimentar o nosso povo aqui, dar dignidade, inclusive, para a nossa população. Muito bem, muito bem. Varley, obrigado. E agradecemos vocês, nossos ouvintes, também por nos acompanhar. A gente vai deixar na descrição do episódio as informações da AgroTravel, da Embrapa Hortaliças e do Varley também, para quem quiser mais informações e entrar em contato. E você que nos acompanha aqui, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Spotify. E se gostou do episódio, compartilha com os amigos. Vamos ajudar a continuar é, o agro, fazendo do agro o que ele merece, né? Que é o motor desse país. Muito obrigado a todos e até a próxima!